irmãos, vamos ficar de pé para lermos a Sagrada Escritura. Nós vamos ler São Mateus, capítulo 28, a partir do verso 1. Amém. São Mateus, capítulo 28, verso 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como eu havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Obrigado, Senhor, por esta leitura. Sabemos que existe uma tumba aberta em Jerusalém, provando que o Senhor está vivo. Obrigado, Senhor, por termos o privilégio de estarmos reunidos no dia onde representa a tua ressurreição, onde esta Páscoa para a tua esposa, ela é real. Ajuda-nos nesta hora enquanto meditamos na tua palavra, Senhor. Dê-nos tua bênção em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Muito bem, meus irmãos, vamos tentar falar um pouco nesta manhã sobre a Páscoa da noiva. Muito bem, meus irmãos, nós já sabemos que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos na manhã, o primeiro dia da semana, o qual nós temos por nome domingo. Ele não ressuscitou no sábado, ele ressuscitou no primeiro dia
da semana. O próprio Espírito Santo, quando desceu no Pentecostes, ele não desceu no sábado. Ele desceu no primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana sempre aponta para a ressurreição. O primeiro dia da semana sempre aponta para uma Páscoa, pois a nossa Páscoa é Cristo. Cristo ressurreto. Ele não ficou na sepultura. Ele saiu da sepultura, ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo hoje. E ele é o mesmo Senhor, ele não mudou. Malaquias 3:6 diz: eu sou o Senhor e não mudo. Eu queria ler Malaquias 3 com vocês rapidamente, porque isso é muito bom, saber que o Senhor não muda. E se está escrito na sua palavra, nós podemos tomá-la por revelação e saber que não há mudança em Cristo, não há mudança na palavra. Quem muda são as pessoas, os homens, as mulheres, a sociedade, governos, mas o Senhor não muda. Vamos ler? Malaquias 3:6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Não é assim que está aí? Quando tomamos este Senhor que não muda, logo ele não pode mudar sua forma de trabalhar, sua maneira de fazer as coisas, como ele fez no passado, ele continuará fazendo. E se as pessoas pararem um pouco e olharem para a forma, para a maneira de Deus atuar, eles não perderão o trabalho de Deus, pois Deus, o Senhor, não muda. E quando ele ressurgiu dentre os mortos, ele não saiu um outro Senhor. Foi o mesmo Senhor que foi sepultado, foi o mesmo Senhor que levantou. E esse Senhor é o Criador do céu, da terra, é o que disse: haja luz e houve luz. É aquele que se fez homem. Ele era espírito, mas se fez homem. Por que ele se fez homem? Para sentir as dores do homem, para passar pelo que o homem passa, para poder morrer e na sua morte pagar o preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Você já imaginou um homem pecador morrendo por outro homem pecador? Isso não teria valia, porque seria um pecador morrendo por outro pecador. Ah, mas eu nunca bebi, nunca fumei, nunca prostituí, nunca menti. Ainda assim é pecador, por nascença, por nascimento, melhor dizendo. Porque ele já nasce um pecador. Como disse Davi: em pecado me concebeu minha mãe. Então era necessário alguém que não tivesse pecado. E quem é este alguém que não tem pecado, senão o próprio Deus? Então ele desceu, se fez homem, ele desceu de sua glória. Ele não mandou o filho. O pai ficou lá no céu e disse: vai lá, meu filho, morre lá pelo fulano, ciclano, beltrano, pela humanidade. E o pai ficou olhando o filho. Não foi assim, não é assim como diz a teologia, como diz a religião, como diz as denominações que creem na Trindade, que Deus é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, e o Pai ficou lá em cima, mandou o Filho para morrer. Não é assim. A Bíblia diz que no princípio era a palavra. A palavra era Deus, não é isso?
No princípio era o Verbo, a palavra, e a palavra, o Verbo era Deus. Quem é Deus? O Pai. O verso 14 de São João I diz: e o Verbo, a palavra, se fez carne. Não, se o Verbo é a palavra, é Deus, e o Verbo, a palavra, se fez carne, quem se fez carne? Deus. E esse Deus é o Pai. Então o Pai se fez carne. E é aí que entra a necessidade de um profeta, porque quando a revelação chega, ela é contrária a tudo aquilo que nós pensamos, acreditamos, ou achávamos, ou aprendemos, todas as ideias, interpretações. Pois aí quando o Filho aparece, era o Pai se fazendo filho, no ministério de filho, atuando como filho. Por isso Jesus disse: eu e o Pai somos um. O Pai estava na carne, porque a carne era o Filho que foi gerado, e o Pai, o Espírito Santo, dentro da carne, que foi chamado de Filho. Então eu, a carne, e o Pai, o Espírito Santo, que é Deus, somos um. Agora, quando ele foi ao Calvário para morrer por mim, morrer por você, morrer por cada um de nós, receber a maldição que estava sentenciada para o ser humano, nós podemos olhar para a cruz e vê-lo, aquele sangue vertido, que não era um sangue de José, não era um sangue de Maria, não era um sangue judeu, não era um sangue humano, era o sangue do próprio Deus. Atos capítulo 20, verso 28, podemos tomar essa escritura rapidamente, porque este sangue derramado no Calvário não era um sangue humano, era o sangue do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Deus. Porque Deus é Espírito e Ele é Santo. Atos 20, verso 28. Podemos ler? Diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ele resgatou a igreja com seu próprio sangue. Então não era um sangue humano, não era um sangue de José, não era o sangue de Maria, não era um sangue judeu, não era sangue gentil, era o sangue do próprio Deus, que resgatou a sua igreja com seu próprio sangue. Veja, irmão, que sangue poderoso é esse que pode perdoar os nossos pecados. Mas para isso ser feito era necessário sua morte, para que ele pudesse sangrar, este sangue ter poder para eliminar os nossos pecados. Como disse e repito, somente os eleitos são alcançados por este sangue. Ninguém mais. E como eu gosto de falar sempre, eu falo mais uma vez: não está escrito na testa de ninguém quem é eleito e quem não é eleito. Todo mundo diz que é eleito. As igrejas da mensagem estão todas cheias por aí dizendo que todos são eleitos. E cada um diz ser a noiva. Mas uma coisa nós sabemos com certeza: este sangue foi vertido pelos eleitos, que nós não sabemos quem são. A única coisa que nós sabemos é que Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Se é um eleito, ele vai ouvir a palavra daquele que o elegeu, daquele que o escolheu. Como disse o apóstolo São Paulo em Efésios 1, ele disse que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, quando ele elege alguém, quando ele escolhe alguém, não é porque esse alguém é bonitinho, é cheirosinho,
porque ele é inteligente, porque nunca bebeu, nunca fumou, nunca prostituiu. Deus não elege como nós fazemos as nossas eleições. Deus não escolhe como nós escolhemos. Imagina, as pessoas fazem suas escolhas hoje. E o interessante é que as escolhas são feitas pela aparência. É lamentável, mas muitas das escolhas feitas pelas pessoas são pela aparência, pelas conversas, pelas lábias, né? E as pessoas caem na tentação da aparência, na formosura, mas como disse a própria palavra, a formosura ou a beleza, ela é enganosa. Deus, quando faz sua escolha, não é como nós fazemos. Repito, como é que Deus escolhe? Deus escolhe, Deus predestina por presciência, por conhecimento prévio. Antes que houvesse um princípio, um átomo, uma molécula, ele já sabia, já conhecia, não só o início, mas o final. Aqueles que iriam ouvir sua palavra e o aceitar sua palavra, admiti-la como verdade, viver por ela, dar sua vida por ela, amar a palavra. Conhecendo Deus, esse indivíduo, então disse: eu escolho ele, escolho ela, vou predestiná-los, porque pelo livre-arbítrio eles escolheram a palavra, escolheram ficar ao lado da verdade. E que digo aos irmãos: a palavra não é um grupo, a palavra não é um companheirismo, a palavra não é um sistema, a palavra não é uma organização. A palavra é Deus. E quando você se aproxima de Deus, a palavra, você vive para Deus, para a palavra. Mas o lamentável é que as pessoas se filiam a um grupo e dizem: eu sirvo a Deus. Mas você vê que elas não servem a Deus, elas servem ao grupo. Tanto que, se as pessoas não fizerem parte desse grupo, estão perdidos. Eles fazem uma cerca ao redor do grupo. Ou você está conosco, ou você está no inferno. E não é assim. É se você não estiver com Deus, se você não estiver com a palavra, você está no inferno. Eu estou no inferno. Muito bem, então nós encontramos que Deus elegeu sua noiva, escolheu sua esposa para viver uma vida humana, para morrer e ressuscitar. E nessa ressurreição, onde ele saiu da sepultura, para provar o seu poder redentor, para que sua esposa, essa noiva das eras, são os eleitos. De cada uma das eras teve os eleitos que viveram a vida pela mensagem do dia que eles receberam do mensageiro. Imagina você, aqueles eleitos da quarta era, vivendo sob a mensagem de Columba, o quarto mensageiro, onde a igreja romana estava matando os cristãos. Eles iam para a arena ser comidos pelos leões, serem queimados pela fogueira, e eles iam cantando. Que coisa! Enfrentar a morte sabendo que vai morrer e vai cantando. Somente o conhecimento prévio de Deus poderia escolher esses indivíduos. Ele sabia que eles iam ir cantando para a morte. Deus podia confiar neles e os predestinou, os escolheu para aquela era. E o espírito da era, daquela manifestação do mensageiro Columba, representando o animal, o boi, que fala de sacrifício, eles iam para a arena, para a fogueira, para morrerem. Somente Deus podia os conhecer previamente e os escolher. Quantos dos outros que chamavam-se cristãos, na hora, eles negaram sua fé.
e não quiseram ficar firme com a mensagem do dia e irem para a arena, irem para a fogueira? Quantos não voltaram para trás? Os medrosos, os chamados covardes, que se chamavam cristãos. Neles Deus não podia confiar. Deus confiava naqueles eleitos que foram cantando para a morte. E assim em cada era sucessivamente, até chegar à última era, a era de Laodiceia, que é a era pentecostal. Deus tem seus eleitos neste tempo final, que disse e repito, não sabemos quem são. Não sabemos, não está escrito na testa de ninguém. As pessoas dizem, eu sou eleito, mas negam a palavra. Eu sou eleito, mas negam a mensagem do mensageiro. Do mensageiro Brana. Do mensageiro sétimo anjo, que recebeu a mensagem. Mas eu quero ler com os irmãos na mensagem a restauração da árvore noiva, parágrafo 450. A restauração da árvore noiva, parágrafo 450, porque é a Páscoa da noiva, certo? Você sabe que tem a Páscoa, a ressurreição, porque a Páscoa é a ressurreição. Teve uma ressurreição de Cristo, o noivo, a Páscoa, mas também tem uma ressurreição da noiva, nesta Páscoa, nesse tempo final. Sabe o que eu lamento? Que as pessoas, todo o mundo religioso, nesse tempo de Semana Santa, assim chamado, eles olham para a Páscoa do noivo. Todos comemoram a ressurreição de Cristo e pintam e fazem as cenas e assistem filmes de morte, né, de Jesus na semana da Páscoa. Eles olham para aquela Páscoa, a ressurreição do noivo. E nenhum deles consegue olhar para a Páscoa da noiva, para a ressurreição da noiva. Que também, como disse ontem, ela tem um ministério, ela tem uma Páscoa, ela tem uma ressurreição. E é aqui que vamos ver o profeta falando, nesta Páscoa da noiva, que é feito também no primeiro dia da semana, que é o 8º dia, que a Bíblia chama, certo? Vamos ler aqui rapidamente. Vamos ler? Vamos ler. Agora, Noé tinha 3 aposentos em sua arca. Um aposento era para as coisas rastejantes, veio. O segundo aposento é para as aves, mas no aposento de cima era onde havia luz. Quero que os irmãos prestem bem atenção sobre isso, pois na arca tinha 3 aposentos. No aposento primeiro era onde estavam as coisas rastejantes, no segundo aposento eram as aves, mas no aposento de cima, que era o terceiro aposento, havia luz. É onde entrava a luz do sol, por aquela janela no aposento, o terceiro aposento, ou o terceiro compartimento. A luz que brilhou primeiro, ela nunca chegava no primeiro aposento. A luz do sol, quando batia na arca, ela não chegava lá no primeiro aposento, no primeiro compartimento onde estavam os rastejantes. Certo? Ela nunca chegava no primeiro aposento. No segundo aposento, quando a luz entrava naquela janelinha, lá em cima no terceiro aposento, ela não chegava no segundo aposento e nem no terceiro. Certo? Ela nunca chegava no primeiro aposento, no segundo aposento, mas no aposento do alto, que era o terceiro aposento, o terceiro compartimento. A árvore não dá seus frutos primeiro embaixo. Segundo, assim isto tudo foi podado
nas organizações, mas é na parte de cima onde eu restaurarei. E eu trarei de volta, me perdoe, e eu enviarei a luz do entardecer. Presta atenção, porque a luz na arca, a luz da arca vinha no terceiro aposento. O Bonito está citando aqui que o fruto da árvore não está embaixo, está lá na copa. Não é isso? Ele diz, mas é na parte de cima, onde eu restaurarei, diz o Senhor. Eu enviarei a luz do entardecer. O que é a luz do entardecer? Zacarias 14, versos 6 e 7, onde diz, haverá um dia que não será chamado nem dia nem noite, mas no tempo da tarde ou no entardecer haverá luz. Esta luz do entardecer, que deve ser a luz que deve entrar, não é outra luz, é a luz do entardecer que deve entrar pela janela da arca, no terceiro aposento. É essa luz do entardecer que deve bater nesta árvore noiva, na copa, ali, não embaixo da árvore, mas em cima, para amadurecer o fruto. E a luz do entardecer, essa escritura de Zacarias 14, 7, se refere a que ministério, a que pessoa? Ao profeta irmão Brana. Prosseguindo diz, e eu enviarei a luz do entardecer, eu tirarei, ou eu trarei de volta a palavra. Trazer de volta a palavra, nós sabemos que Apocalipse 10, quando o anjo forte vem do céu, ele vem com o livro aberto, o livro é a palavra, certo? Eu trarei de volta a palavra, farei com que ela se manifeste. Ela quem? A palavra. Eu restaurarei tudo que prometi, tudo que tenho prometido. O mesmo Espírito Santo trará e testificará os mesmos sinais. Presta atenção que isto é bom. Quando ele restaura esta árvore noiva, ele diz, eu restaurarei tudo o que prometi, tudo que tenho prometido. O mesmo Espírito Santo trará e testificará os mesmos sinais. Os mesmos sinais. Que mesmos sinais? Cura divina, ressurreição, discernimento de espírito, palavra falada. Aí diz, prosseguindo, ele diz, eu terei uma Páscoa. Queria grifar isso aí. Eu terei uma Páscoa. Mas a Páscoa não está lá para trás, no tempo de Jesus, no Calvário? Mas aqui atrás, aqui na frente, melhor dizendo, no tempo de entardecer, Morando diz, eu terei uma Páscoa. Uma Páscoa é uma ressurreição. É isso? Eu terei uma Páscoa, uma ressurreição para a noiva. O mesmo que tive para o noivo. O que ele teve para o noivo, ele tem para a noiva. Então nós temos que olhar nesse tempo, e Rombrana cita Zacarias 14, 6 e 7, no tempo da tarde haverá luz. E essa luz que vem na arca de Noé, ela brilhou somente na parte do terceiro compartimento, não passou por o segundo nem por primeiro. O que representa isso? Rombrana diz, nesta mensagem completa, ele diz que representa essas eras. Filadélfia, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Wesley, Lutero, Wesley e Brana.
E é na terceira, contando de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, destas eras finais, Laodiceia é a terceira, o terceiro aposento, onde a luz deveria chegar, a luz do entardecer na era de Laodiceia, porque ali estava, a noiva tinha que sair de Laodiceia, numa ressurreição espiritual, uma Páscoa espiritual. Porque a noiva, irmão, ela é de todas as eras. Só que assim como o noivo morreu, o noivo, o grão, foi colocado na terra, e Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra, ele não morrer, ele vai ficar sozinho. Aí tem que morrer para dar frutos. Isso foi o noivo. Mas o que aconteceu com o noivo, acontece com a noiva do mesmo jeito. A noiva teve que morrer, e ela morreu quando? Aonde? Lá em Niceia. O grão de trigo, o irmão Breno disse, foi colocado no chão. E aí o grão de trigo, o noivo, aí começa a brotar com Lutero. Ele dá no talo com Lutero, ele cresce um pouco com Wesley, ele está na borla com Wesley e está na casca pentecostal. Mas a casca pentecostal estava protegendo o grão. Que grão é esse? Que o resto para trás tinha que morrer. Morrer o talo, morrer a borla, morrer a casca. Que quando a casca amarela, a cor amarela, ela é cor de morte. Por isso, quando você começa a ficar amarelo, pálido, cuide-se. Cuide-se. A anemia está chegando. E a anemia espiritual tem dominado as pessoas. A morte espiritual. Então veja, tudo para trás teve que morrer. Morreu o talo, representado nos luteranos, morreu na borla, representado na era wesleyana, e morreu a casca pentecostal, representado em Laodiceia. Mombrana disse que o movimento pentecostal secou e morreu. Por quê? Porque ele estava protegendo o grão. O grão. Agora, este grão tem que surgir. Esse grão tem que aparecer. E ele aparece quando e onde? Ele aparece exatamente nesta Páscoa da noiva. No primeiro dia da semana. Você sabe que tem 7 eras, correto? Não tem 8ª era. Não existe 8ª era. São 7 eras da igreja. Acho que se puder colocar a pirâmide rapidamente, você vai ver que depois de Laodiceia, depois da 7ª era, você tem lá em cima o quê? A pedra de coroa. Eu pergunto, a pedra de coroa aí é uma era da igreja? Os irmãos pela internet, a pedra de coroa, onde diz que aí está o amor ágape, é uma era da igreja? Não. Por que não é? Porque são somente 7 eras. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tem 8º mensageiro? Não, porque são somente 7. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Não tem 8º mensageiro, porque não tem 8ª era da igreja. Mas tem ali em cima uma pedra de coroa. O que é essa pedra de coroa? É a 8ª era da igreja? Não. É exatamente o primeiro dia da semana. E o que é o primeiro dia da semana? O irmão Brana diz que é o 8º dia. Quero ler com vocês rapidamente,
porque é nesse 8º dia, ou primeiro dia da semana, que a Páscoa aparece. Oh, que Páscoa maravilhosa é para nós, povo de Deus, noiva eleita. Que Páscoa, como é bom conhecer essa Páscoa. Vamos ler Levítico, capítulo 23, versículo 36, porque é onde nós encontramos a Páscoa da noiva, na santa convocação. Levítico 23, verso 36, leia comigo, por favor, os irmãos pela internet, vamos ler, para você entender que tem somente 7 dias, 7 eras, não tem 8ª era, 8º dia, ou tem 8º dia na semana, mas vamos ler, Levítico 23, 36, diz assim: 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao dia 8º tereis santa convocação. Isso difere, isso contradiz o calendário, que só tem 7 dias, não tem 8º dia. Mas a Bíblia diz: ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É dia solene. Que dia solene! E nenhuma obra servil fareis. Mas eu pensei que um dia que não podia fazer nenhuma obra, dia de descanso, era o sábado. Nenhuma obra servil fareis. Você não vai trabalhar no 8º dia. Mas eu pensei que era no sábado, que era para descansar, como dizem as pessoas. Pois é, mas aqui está falando do 8º dia, que é um dia solene, um dia de oferecer oferta queimada ao Senhor, um dia de culto, dia de celebração, dia de oferecer ofertas ao Senhor, ofertas queimadas ao Senhor, dia de culto, de celebração, de adoração, dia solene. Nesse dia de culto, você não vai trabalhar, você não vai fazer nada. É um dia, nenhuma obra servil fareis. Esse dia é dia de culto, de celebração, de adoração. É um dia de santa convocação. Volta a pirâmide lá novamente para você ver onde está esse 8º dia. Aí você tem 7 dias. Primeiro dia Éfeso, segundo dia Esmirna, terceiro dia Pérgamo, quarto dia Tiatira, quinto dia Sardes, sexto dia Filadélfia, sétimo dia Laodiceia. Termina aí. Aí você vai ao 8º dia, a pedra de coroa. Mas o que é o 8º dia? A irmã Brana vem e explica para nós. O 8º dia é o primeiro dia outra vez. Depois do sábado vem o domingo, que é o primeiro dia de novo. Depois da 7ª era, você vem no domingo, você vem na Páscoa, você vem no primeiro dia, você vem na ressurreição, que é o primeiro dia outra vez. Jesus não falou: eu sou o primeiro e o último? Eu sou o primeiro e o último, é isso. O primeiro ministério, Jesus, o noivo. O último ministério, pedra de coroa, a noiva. Oh, meu Deus. Às vezes eu olho essas coisas tão claras assim, eu acho que eu estou ficando meio louco da cabeça. Porque o ministério do noivo e da noiva é o mesmo, diz o irmão Brana. Quando você chega na pedra de coroa, é o ministério de Apocalipse 10. É Cristo descendo do céu com o livro aberto na mão, pois somente Ele podia abrir o livro. Ninguém era digno de abrir, nem William Brana. Se você diz que Brana revelou 7 selos, você está enganado. Porque quem revelou 7 selos foi o Cordeiro que veio com o livro aberto. E no quartinho, o irmão Brana está ouvindo a revelação, que o irmão Brana disse que foi contrária a tudo que ele pensava. E ele teve que corrigir suas pregações, algumas coisas que ele anteriormente havia pregado. Porque a revelação é nova, ele recebeu a revelação, recebeu o livro aberto.
Aonde? Na pedra de coroa, no ministério da noiva. Glória a Deus. É a Páscoa. E a pedra de coroa, irmão, o ministério da noiva, ele está aqui hoje. Ele começou com o profeta da noiva Brana. E vem e percorre o nosso tempo com os pastores, evangelistas e mestres e vai até o arrebatamento. Glória a Deus. E esta é a nossa Páscoa, a ressurreição da noiva. Glória a Deus. Porque a noiva grão, assim como o noivo grão saiu da sepultura, o noivo grão não saiu da sepultura, o noivo grão não saiu da terra, o noivo grão não saiu da sepultura, não ressuscitou no primeiro dia da semana. Da mesma forma, a noiva grão também teve que ressuscitar, só que aqui, irmão, agora é espiritual. A noiva morre espiritual, a noiva ressuscita espiritual. No primeiro momento, ainda que haverá uma ressurreição lá na frente para o rapto, presta atenção, os irmãos, aqueles irmãos que morreram nas eras vão sair da sepultura para o arrebatamento, correto? Com corpos glorificados. Mas estou falando de uma ressurreição antes dessa, uma ressurreição espiritual. Uma ressurreição espiritual. Aí você tem que ver esta Páscoa, a obra-prima 145, 146 e 147, para nós fecharmos esta pregação, porque veja, irmãos, eu creio que isso deveria ser o suficiente para os casais, para as famílias. Eu fico pensando como que essa mensagem grandiosa, poderosa, uma mensagem desse calibre, caiu na minha casa, caiu na minha vida, caiu na minha família, caiu na sua casa, na sua vida, na sua família, irmãos, pela internet. Eu fico pensando, que grandeza de mensagem é esta, que ao redor do mundo pessoas não conhecem, e nós conhecemos. Tudo perfeito, explicado corretamente, sem nenhum tipo de engano, de malícia. Creio eu que deveria ser o suficiente esta qualidade de mensagem para o eleito, que se diz ser eleito, aquele casal que se diz ser eleito, aquela família que se diz ser eleita, que por muitas vezes critica, alguns denominacionais, por suas festas, seus modos, suas maneiras de crer, e os repreende, os corrige, muitas vezes, por falta de fé e revelação que eles têm. Acredito que nós deveríamos ser o exemplo para essas pessoas, pois a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é exigido, mais é cobrado. Eu penso que um casal cristão nessa mensagem deveria ser um exemplo para os casais lá de fora, na rua, nas denominações. Olhar para esse casamento, para essa esposa, para esse marido e dizer: como eu queria ser como ele, queria ser como ela. Muitas das vezes nós olhamos o que dizem eles para ser um cristão desse jeito ou dessa maneira. Ainda dizem que são da verdadeira igreja, da verdadeira mensagem. Olha, eles dizem que essa mensagem deles é a mensagem melhor que tem no mundo, é a única mensagem para a igreja. Será? Será? Porque nossas vozes são ouvidas nos ouvidos, mas nossas atitudes falam mais alto que nossas palavras, diz o profeta. Não pule mais alto do que você pode viver ou está vivendo, que tem olhos te olhando, me olhando. Eu falo isso não é para somente os irmãos que nos ouvem, eu falo isso para mim,
Isso serve para mim, que também sou um ouvinte desta palavra. Certo, irmãos? Eu e você, nós todos estamos dentro desta necessidade de termos uma Páscoa, mas vê-la com revelação. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a cada dia melhorarmos. Eu preciso melhorar. Você precisa melhorar. Porque esta mensagem é que nos... Irmãos, essa mensagem não muda a minha vida, não muda a sua vida. Eu não sei mais o que muda. Não sei mais. Denominação, sistema, organização, seja o que for, nós sabemos que não muda. E se esta palavra não muda, eu não sei mais o que pode mudar. A minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Mas essa ressurreição espiritual, no primeiro dia da semana, na pedra de coroa, no 7º selo, em Apocalipse 10, na abertura da palavra, onde a luz do entardecer chega no 3º compartimento, representando a terceira era, para tirar esta noiva da era Laodiceia. Ela tem que sair nesta era Laodiceia, numa ressurreição espiritual, e está ressurreta na pedra de coroa. É a noiva, é a Páscoa da noiva, diz o profeta. A obra-prima 145. Oh, meu Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós, das nossas vidas. Porque esta palavra, muitos irmãos nas eras passadas desejaram tê-la, ouvi-la, e não puderam, e hoje eu estou ouvindo, nós estamos ouvindo. A obra-prima 145, leia comigo, por favor, porque é o grão noiva. Observe, a semente está crescendo. Aquela vida está subindo. Porque quando a semente ela brota, ela não cresce para baixo, ela cresce para cima. Certo? A vida está subindo, não voltando. Não haverá mais nenhuma ressurreição após isto. A vida está subindo para entrar em sua perfeição, uma ressurreição. O que é ressurreição, não é Páscoa? Observe, a casca, o que é casca? Não é Laodiceia? A casca produz, observe, a casca produz a semente original, a si mesma. Em Apocalipse 3, o que é Apocalipse 3? É a era Laodiceia, onde ela diz: rica sou, estou enriquecida, de nada tenho falta. Apocalipse 3, nós encontramos isto. 146. Agora recordem, nenhuma outra igreja ele colocou para fora na Bíblia. Das 7 eras da igreja, quantos recordam disto? Ele passou através da era da igreja para prosseguir. Olha, está passando ali as eras da igreja, ele vai prosseguir, ele vai para onde? Ele passou através da era da igreja para seguir em frente, para fazer outra coisa. Mas é isto, não há nada mais. Porém, o escultor tem voltado à perfeição outra vez. A palavra vem. Por que o escultor tem voltado à perfeição outra vez? Porque o escultor, ele moldou sua obra-prima na perfeição a primeira vez com Jesus, a obra-prima. Agora ele vem a outra vez e vai fazer a sua obra-prima outra vez, a noiva. O escultor tem voltado à perfeição outra vez, a palavra. Vem, isto não volta. Quão diferente é isto? Sim, 147, que é o que eu iria enfatizar. Ele diz: e observem, então a casca, que é a Laodiceia, quando ela chega, ela parece exatamente com o grão. Quando a casca chega, ela parece exatamente com o grão. Quando a casca chegou, o que é casca?
Laodiceia, o movimento pentecostal. Quando eles chegaram com os dons, cura divina, eles acharam que já era o grão, mas não, era apenas dons, não era a palavra. Observe, então a caixa, quando ela chega, ela parece exatamente com o grão, mas, presta atenção, meus irmãos, mas quando a vida do grão começa a deixar a casca, deixar a Laodiceia, para chegar, mas quando a vida do grão começa a deixar a casca para chegar, quando a vida do grão começa a deixar a casca, Laodiceia, para chegar, agora eu quero grifar para você, para fazer o grão, grifa aí para ver, para fazer o grão, que grão é esse? Entre parênteses, a noiva. Eu pensei que o grão era brana. Eu aprendi que grão era brana. O grão é a noiva, filho. O grão é a noiva. Agora, quem foi que saiu de Laodiceia primeiro? O grão noivo. E quem era esse grão noivo? Que saiu de Laodiceia a pedra de coroa? Brana. Há uma luta, há uma porfia para provar que Brana é um ministério e que a noiva é um ministério à parte de Brana. E nós temos recebido de Deus esta revelação de que o ministério da noiva ele é completo. Brana e nós. Brana está conosco e nós estamos com Brana. Aleluia. E a Páscoa nossa é essa ressurreição que veio de Lutero, Wesley. Quando chega a Laodiceia, Brana, nesta Páscoa sai da sétima era, do sétimo dia e sobre a pedra de coroa. Quem foi que exerceu o ministério da pedra de coroa? Vamos aqui na mensagem Laodiceia, parágrafo 44. Parágrafo 44. Aleluia. 44. Leia comigo, por favor. Vamos lá. O assim diz o Senhor permanece por meio de sua palavra, que não falha, e permanecerá e será vindicada. Há um profeta mensageiro para esta era, que era Laodiceia. Baseando-me unicamente no comportamento humano, qualquer pessoa sabe que onde há muitas pessoas, há também opiniões divididas acerca de pontos menores de uma doutrina maior, na qual todos concordam. Quem, pois, terá o poder da infalibilidade, o qual há de ser restaurado nesta última era? Porque esta última era voltará a manifestar quem? A noiva palavra. Porque nesta última era voltará a manifestar a noiva palavra. Da palavra pura. E isso quer dizer que teremos de novo a palavra como foi dada e entendida perfeitamente no dia de Paulo. Vou lhe dizer quem terá este poder da infalibilidade. Será quem? Será um profeta tão cabalmente vindicado que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até hoje, no tempo de irmão Branham. Por quê? Porque este homem, que homem? Este profeta mensageiro enviado a Laodiceia. Este homem, quero grifar essa parte, porque este homem, de fato, terá o ministério profético da pedra de...
Porque este homem, de fato, terá o ministério profético da pedra de... Quem terá o ministério profético da pedra de coroa? Este homem, mensageiro profeta, enviado a Laodiceia. Glória a Deus. Então, quem foi que saiu de Laodiceia e foi a pedra de coroa? Foi o profeta mensageiro, a era de Laodiceia. E é isto que o irmão Brana tem falado aqui na mensagem, né, que nós temos lido aqui. A obra-prima, onde ele disse lá que era o grão noiva. Agora, meus irmãos, isto mostra que eu e você, nós fazemos parte deste grão noiva. Nós somos parte do ministério de Brana. Fazemos parte desta noiva. E assim como Brana foi o primeiro a subir a pedra de coroa, depois eu, você, marido, esposa, jovens, crianças, nós subimos com Brana lá, porque fazemos parte da noiva. Somos noiva tanto quanto Brana foi noiva. Aleluia. Irmão, isso é tão importante que nós podemos ver que para nós comermos hoje o livrinho, primeiro Brana teve que comer. Tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, 319. Porque a noiva palavra é a noiva que na sua Páscoa ela recebe esta ressurreição espiritual. O grão noiva, glória a Deus, é o grão noiva. Quando a casca seca, a Laodiceia seca, você tem a noiva grão saindo para a pedra de coroa, para o 8º dia, para a ressurreição espiritual, para a Páscoa da noiva, para o 7º selo. Oh, que ministério é esse poderoso que começou com Brana? Eu sei que muitos irmãos pela internet que nos ouvem estão meio furiosos, porque querem jogar o mistério da noiva para um outro homem. Digo os anos para cá. Não, filho. Começou com Brana, o grão noiva. Agora está conosco. Somos nós. O que Brana exerceu, o que Brana teve, nós estamos passando por esse processo de também comer livrinho, de também receber os selos, de também ser grão noiva e termos o que Brana teve. Quando chegar a pressão, Brana diz, quando o concílio vos apertar. Eu sei que muitos vão pular fora. Quando o concílio apertar, vier o aperto, a pressão, antes do arrebatamento, eu sei que muitos vão pular fora. Não são os eleitos. Mas o irmão Brana diz, quando o concílio vos apertar, se hoje uma pequena pressão na escola, já pula fora. Uma pequena pressão no trabalho, já pula fora, já cede. Quando o concílio vos apertar, vier o aperto, o irmão Brana diz, vigie então a terceira puxada, a palavra falada. Que Brana exerceu a palavra, nós iremos exercer também. Brana chegou a ser a palavra, a noiva palavra. Eu tenho que chegar a ser noiva palavra. Você tem que chegar a ser noiva palavra. O que Brana foi, como indivíduo. Agora eu tenho que chegar a ser noiva palavra. Você tem que chegar a ser noiva palavra. Plena. Aleluia. Glória a Deus. Tentando fazer o serviço para Deus, sem ter vontade de Deus. Eita, que o tempo passa rápido, né? Já vou terminar, meus irmãos. 319. Leia comigo com muita calma. Vamos ler com calma. Note. Deus disse ao profeta, disse, come o rolo. No Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Está vendo? Essa é a arca, a palavra. Eu sei que se parar nesse parágrafo, como nós parávamos antes, vamos jogar para um profeta aqui depois de Brana. Mas nós sabemos que não tem profeta depois de Brana. Certo? O que tem depois de Brana são pastores, evangelistas e mestres. São os que compõem a noiva. Então, Brana disse, prosseguindo, ele disse, Deus prometeu sua palavra, como ela se cumpriria.
e como aconteceria quando ele escolheu sua noiva. Mais uma vez, a noiva está incluída, né? Como isto seria feito? Como que seria feito Deus escolhendo sua noiva? Aí ele diz: está acontecendo bem diante de vocês no nome do Senhor. Mas o que está acontecendo bem diante de vocês no nome do Senhor, irmão Brana? O parágrafo anterior, ele disse ao profeta do Novo Testamento: come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Está vendo? Essa é a arca, esta é a palavra. Deus prometeu sua palavra, como ela se cumpriria, como aconteceria quando ele escolheu sua noiva, como isto seria feito, e está acontecendo bem diante de vocês no nome do Senhor. E isso é pela palavra original, a mensagem de entardecer está aqui. Pronto. Para mim, não resta mais dúvida que quem comeu o livrinho foi William Branham, o profeta do Novo Testamento. Para que o profeta do Novo Testamento e a palavra fossem um. E nós sabemos que o profeta Branham e a palavra Cristo foram um, porque Cristo encarnou no profeta. Cristo é a palavra, sendo um com o profeta, a carne, se tornando carne. Cristo, a palavra, e o profeta foi um. Quando ele desceu do céu, agora era Cristo encarnado em sua noiva. Aí você diz: onde é que está isso, pastor? Que era Cristo encarnado em sua noiva. Desespero 54. Vocês, irmãos, pela internet, têm entendido isso? Que quem comeu o livrinho foi o profeta do Novo Testamento? Foi o irmão Branham? Ele disse: está acontecendo bem diante de vocês no nome do Senhor. Ou seja, Apocalipse 10, de 8 a 11 estava em evidência no tempo do irmão Branham. Eu sei que está em evidência hoje também, porque eu sou João, você é João, nós comemos. Mas quem comeu primeiro foi o profeta do Novo Testamento, Branham. Agora os pastores, evangelistas e mestres comem e dão para as ovelhas comerem, porque nós somos todos noiva, aleluia, nesta ressurreição espiritual, nesta Páscoa, aleluia. Desespero 54. Vamos lá, o profeta diz: então, no fim das mensagens, vemos a ação do grande Espírito Santo. O vemos descer. Quem foi que desceu do céu? Não foi um anjo forte? Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Ele é quem? É o Espírito Santo. O vemos descer visivelmente ante o povo. Até mesmo o fotografamos. O vemos obrando e mostrando que não é um homem. Não era o irmão Branham. Não é simplesmente um pregador. Não é uma certa congregação. É o que então? É o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando esteve encarnado no corpo de Jesus. Que o corpo de Jesus, quando recebeu o Espírito Santo, ele obrou os milagres, ressurreições, maravilhas, de sementes de Espírito. Ele controlou a natureza pela palavra falada. Então é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando estava encarnado no corpo de Jesus Cristo. Agora eu quero grifar para os irmãos. Agora, ele está encarnado no corpo de sua noiva. Creia você ou não, irmãos, pela internet, mas eu creio nesta loucura, que o Espírito Santo, no tempo do irmão Branham, estava encarnado no corpo de sua noiva. Se você olhar para trás, em quem foi que Cristo se encarnou? Em que corpo? Aí você diz, irmão, pela internet: irmão Branham. Então, o irmão Branham era o corpo de sua noiva naquele dia. Agora, eu sou o corpo da noiva no seu dia, no meu dia, no seu dia. Ele vai ter que encarnar em mim e você. E aí, nós estamos hoje comendo este livrinho, comendo esta palavra, para sermos a palavra encarnada, como Deus foi a palavra encarnada na noiva, indivíduo Branham. Agora é em mim, é no esposo, é na esposa. Agora, como ele vai se encarnar no esposo, na esposa,
se há muitas brigas, discussões, ofensas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, bem baixinho, marido, esposa, ninguém vai ouvir, só nós, só eu e você, marido e esposa. Quando você briga com a sua mulher, com seu marido, o Espírito Santo bate o voo e sai da tua casa. Foi isso que o irmão Branham ensinou. Se você não quer que o Espírito Santo saia da sua casa, mas ela, peça a Deus sabedoria, uma mulher, marido, para que o Espírito Santo não voe da sua casa. Grande Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. O Senhor nos ajuda. Nós precisamos desta palavra. Sem ela, nada somos. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, tantos irmãos que nos ouvem agora pela internet. Sabemos, Pai, que não há mensagem melhor do que esta. Ajuda o teu povo, teus filhos eleitos e predestinados. Eu sei que o Senhor tem chamado cada um desses irmãos, dessas irmãs, para compor esta noiva do último dia, que começou lá atrás, nos dias do irmão Branham, e que passa por aqui. Nós somos esta noiva eleita. Oh, obrigado, Senhor. Que privilégio temos nós de podermos estar juntos neste companheirismo, um dia solene, um dia de celebração, um dia de culto. É este tempo na era da noiva, onde tua noiva está congregando com Cristo em lugares celestial. Obrigado, Senhor. Que dia solene é este, o 8º dia, o primeiro dia outra vez, é a pedra de coroa, é um dia solene, um dia de descanso. Nenhuma obra servil fareis. Espiritualmente, este homem tem que estar descansado. Espiritualmente, esta mulher tem que estar descansada. Espiritualmente, esse esposo tem que estar descansado. Espiritualmente, essa esposa tem que estar descansada. Senhor, esses jovens, esses adolescentes têm que estarem descansados. No tempo neurótico, numa era neurótica, onde muitos têm muito e ainda estão insatisfeitos, deveriam ser felizes, mas são infelizes cada dia mais, que passam com problemas mentais. Mas acredito que sua esposa, eleitos, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, adultos e anciãos ao redor do mundo, que chegam à pedra de coroa, chegam nesta Páscoa, chegam neste 8º dia, que é o primeiro outra vez, estão num dia solene, descansando suas almas. Obrigado, Senhor. Que glória, que manifestação, que poder é este que nós temos recebido interiormente para explodir com esta matéria exterior. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém, Senhor. Quando eu fundava a terra, e quem a mediu e estendeu sobre ela o cordel? Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Voltando para a eternidade, quando estava lá nos pensamentos eternos de Elohim, Ele planejou minha
sobre ela o cordel. Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam, sei que estava junto a Ele. Vida, eternidade, estou voltando pra eternidade. Quando estava lá nos pensamentos eternos de Elohim, Ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vi, e nada poderá separar-me deste amor, pois antes que eu lutasse por Ele, Ele venceu por mim. A noiva, a palavra já estava lá no princípio com Ele, o Logos que se desprendeu de Deus e um dia a carne se fez, seu lado ferido jorrou água, sangue e espírito, e a vida eterna voltou aos seus filhos redimidos. Quando estava lá nos pensamentos eternos de Elohim, Ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vi, e nada poderá separar-me deste amor, pois antes que eu lutasse por Ele, Ele venceu por mim. O Cordeiro venceu, Ele venceu por mim. E o livro abriu, Ele venceu por nós. Amém, amém. Deus abençoe os irmãos pela internet, a todos os irmãos. O irmão Zé